Olá, meus amigos, muito bem. Hoje vamos continuar nosso estudo. Vamos passar para a nossa primeira aula de radiciação, tá legal? Então vamos lá. Então a radiciação, o que que ela viria a ser? O que que é a radiciação? A radiciação nada mais é do que a operação inversa da potenciação. Então, por exemplo, então vamos colocar bem aqui, né? Operação inversa da potência, tá legal? Muito bem. Então, dito isto, vamos relembrar um pouco do conceito de potência, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um número qualquer, por exemplo, o número 4 elevado ao quadrado, isso aqui é igual a 16. Quando eu tenho 4 elevado ao cubo, isso aqui é igual a 64. Tá legal? E assim sucessivamente. Então, essa é a minha potência. Então, eu pego o número, vou levar ao quadrado e vou achar um outro número, certo? E aí, o seguinte. Então, se na potência eu tenho um número, elevo ele a um índice qualquer, seja 2, 3, 4, e acho um outro número, a minha operação inversa, eu vou sair daqui e chegar aqui. Então, na potência, eu saio daqui, né? Então, vamos colocar assim, ó. Na potência, eu saio daqui e chego aqui. Na minha radiciação, eu saio daqui e chego aqui. Né? Então, ó, na potência eu saio daqui e chego aqui. Na minha radiciação eu saio daqui e chego aqui. Né? E aí, a minha radiciação ela vai ser indicada da seguinte maneira. Então, eu vou ter sempre assim. Então, vamos colocar agora aqui, ó, a simbologia dela, né? Então, a minha radiciação ela é indicada da seguinte maneira. Eu vou ter um número que eu vou chamar de radicando. E aí eu vou designar esse número por um número A qualquer, certo? E aí, esse número A, eu vou colocar então o meu símbolo da minha radiciação, que é esse camarada, que é o meu radical, e eu vou achar a raiz enésima desse cara. Então, para representar esse enésima, eu vou colocar um índice aqui. Tudo bem? Então, vamos lá, novamente. Esse cara é meu radicando, esse cara aqui é o meu radical e esse cara aqui é o meu índice. Então, quando eu fizer essa minha operação, eu vou achar uma raiz. Beleza? Então, é dessa forma que a gente indica a nossa operação. Então, por exemplo, vamos imaginar que para o índice 2, o radicando igual a 16, nós vamos então fazer essa operação aqui. Então, vamos colocar aqui. Como é que seria isso aqui? Então, vamos colocar o nosso radicando, nosso índice 2, radical, desculpa, meu radicando. E aí, então, basta eu achar um número que elevado ao quadrado seja igual a 16. Como é que eu sei que esse número que eu vou achar, que é minha raiz, ele precisa estar sendo elevado ao quadrado? Justamente por causa do meu índice. Então, um número elevado ao quadrado que dê 16. 4. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Então, para o meu índice igual a 3, o meu radicando igual a 27, por exemplo. Então, vai ser como? Então, coloco aqui meu radical, coloco o meu radicando e o índice 3. Então, um número que elevado ao cubo dê 27. Esse cara, então, é o 3. Tá legal? Só uma observação aqui. Então, vamos colocar bem aqui uma observação. Quando o índice é igual a 2, eu simplesmente vou representar
por colocar o meu radical dessa forma. Eu não preciso colocar um índice aqui, tá bom? Só coloquei esse 2 aqui, que era para poder ficar bem clara a ideia. Mas quando eu vou achar o meu índice ele é igual a 2, eu apenas represento o meu radical, tá bom? Uma outra observação é que quando o índice é igual a 2, a gente chama isso aqui de raiz quadrada, tá? Raiz quadrada. E quando o meu índice é igual a 3, isso aqui é a minha raiz cúbica. Tá legal? E aí, quando são os outros índices, né? Tipo n igual a 4, ou n igual a 5, aí aqui eu chamo de raiz quarta e de raiz quinta. E assim sucessivamente. Então a gente usa a denotação de números ordinários, né? Para poder designarmos quando o índice ele é maior que 3. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos agora resolver alguns exemplos, alguns outros exemplos, né? Então beleza, então vamos resolver alguns exemplos aqui, ó, só para ficar bem claro essa ideia, tá bom? Então vamos imaginar que tu está lá resolvendo a tua prova e aí você chega aqui nesse número, tá? Então vou botar aqui exemplos, tá bom? E aí, vamos dizer assim, no item A, eu tenho que achar a raiz quadrada de 81, tá bom? Então, como é que eu faço aqui? Um número que elevado ao quadrado dê igual a 81. Aí aqui, pessoal, eu quero só abrir um parênteses, o seguinte. É muito importante a gente ter aquela tabela, né? Aquela tabuada, quando a gente está lá pela quinta série, decorada na cabeça, porque vai ajudar bastante a gente aqui. Mas caso você não tenha essa tabuada decorada na sua cabeça, na próxima aula nós vamos ver como acharmos, tá, raízes desses números através da fatoração dos números, tá bom? Mas vamos continuar aqui então. Então, raiz quadrada de 81, então um número que elevado ao quadrado, ó, então vamos botar aqui, um número que elevado ao quadrado seja igual a 81. Então, esse número nós sabemos é o 9. Tá legal? Letra B. Raiz quadrada de 100. Então, aqui é o mesmo raciocínio, um número que elevado ao quadrado seja igual a 100. E como nós bem sabemos, esse número é o 10. Tá bom? Agora vamos imaginar o seguinte. Eu tenho o número 64 e aí eu quero achar a raiz cúbica dele, certo? Raiz cúbica desse cara, então é um número que elevado ao cubo seja igual a 64. Então, como a gente já viu lá atrás, esse número é o 4, né? Porque quando eu pego 4 vezes 4 vezes 4, vai dar 64. E aqui, só para a gente finalizar esse vídeo, vamos calcular a raiz cúbica de menos 100. Então, eu preciso de um número que elevado ao quadrado seja igual a menos 100. E aí, essa solução ela não fica possível nos números reais. Por quê? Se você bem se lembra lá das propriedades da potenciação, quando você pega um número, por exemplo, o menos 10 e eleva ele ao quadrado, isso aqui é menos 10 vezes menos 10, certo? E esse menos 10 vezes menos 10, eu vou fazer a multiplicação dos sinais, que menos com menos vai dar mais, 10 vezes 10 vai dar 100. Então, quando eu tenho uma base negativa, e um índice par, esse resultado nunca é negativo.
ele sempre é positivo. Tá legal? Então, nos números reais, eu não consigo calcular a raiz quadrada de menos 100, porque não existe um número nos reais que elevado ao quadrado seja igual a menos 100, tá bom? Então, isso aqui a gente não existe nos reais, tá? A gente vai ver que existe lá para os números complexos, mas os números complexos é um assunto para uma outra hora. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido o conceito inicial e aguardem para a próxima aula. Um abraço e até a próxima.